Eu quero mostrar a vocês que essa daqui é a minha bengala, Berenice. Antes de cumprimentá-los, ainda não vou cumprimentá-los, eu quero dizer o seguinte: o cego, ele vê com os ouvidos. Então eu fiz essa parafernália aqui que vocês estão falando, tem um microfonezinho aqui num lado, desse lado, que eu nas palestras eu cumprimento as pessoas primeiro por essa bengala. Primeiro porque é um estereótipo da pessoa cega e as pessoas já têm medo da bengala. Então eu tornei um carro alegórico que é para ficar um pouco mais dinâmico o negócio. Então, como o cego vê com os ouvidos, é importante que antes da gente começar qualquer palestra para vocês que trabalham com as pessoas, recursos humanos, isso é muito importante, de vocês darem uma palavrinha fora do microfone. Então eu trago essa bengala, essa parafernália, porque às vezes o ambiente é maior e você até cumprimentar fora do microfone fica esquisito, porque as pessoas não ouvem. Então é uma questão de respeito. Nós, antes de começarmos uma fala, dá um toquezinho fora do microfone para que o cego possa ver com os ouvidos, ele procura o som. E o que acontece? Normalmente os microfones, eles são, claro, que acoplados às caixas de som, e elas estão pelas laterais, espalhados pela sala, e o cego, como ele vê com o ouvido, ele vai procurar do lado direito, do lado esquerdo, ele procura atrás, e o palestrante muitas vezes está em local oposto da onde o local que o cego pensa que está por conta do som. Então o cego fica um peixe fora d'água, ele fica um bobo da corte, porque está todo mundo olhando numa direção e ele está olhando em outra direção. Isso então, minha gente, é questão de direitos humanos, né? E é muito importante a gente começar uma palestra sempre dando uma palavrinha fora do microfone. Portanto, agora eu então vou desligar aqui a nossa amiga Berenice, que ela já está suficiente, e agora eu vou pegar... A Regina, me ajuda aqui, bota aí por aí, por favor. Vou pegar outro microfone. Alguém aqui, ainda não vou cumprimentá-los, hein? Escuta bem. Alguém aqui tem medo, ou fobia a cão? Fobia, não. Então eu vou soltar o Jimmy, vocês me ajudem. Então ele vai ficar solto, ele vai dar uma rodadinha por aí, e depois então ele vai voltar por aqui e ficar aqui. Bom, então agora sim, sinto minha vontade de dizer... Não, ainda não vou cumprimentá-los. Eu quero deixar a pergunta no ar. E depois a gente interage, tá? Então, você compraria para uma criança de suas relações um boneco com deficiência? Então agora sim, agora chegou a hora. Olha, é uma alegria muito grande, energia muito positiva para todo mundo. Eu estou aqui muito feliz em falar sobre empregabilidade para todos nós, principalmente para os diferentes, para as pessoas que integram os grupos sociais vulneráveis, porque eu não falo só pelas pessoas com deficiência, eu falo por todos. Todos aqueles que estão em situações de vulnerabilidade, que precisam de ações afirmativas para verem resguardada a sua dignidade e os seus direitos humanos, obviamente. Então é assim, muita honra eu estar aqui para que vocês possam ser multiplicadores. E eu quero dizer que eu vou falar sobre acessibilidade atitudinal, e o primeiro exercício para vocês entenderem o quão importante é esse tema, acessibilidade atitudinal, e que pouco nós achamos nos nossos livros. Até a Constituição está repleta de acessibilidade atitudinal, ela é inteira acessibilidade atitudinal, mas ela não está expressa. Então, um grande exercício, mas que coisa mais chata, o que é isso? Atitudinal. Eu acabo de fazer com vocês 2 exercícios de acessibilidade atitudinal. Um é o uso do microfone em relação às pessoas cegas, onde eu apresento a minha bengala com essa parafernália toda, e o outro é essa pergunta que eu deixei no ar, e que depois, se for o caso, alguém se interessar, até na ocasião das perguntas, a gente até pode desenvolver esse tema dos bonecos com deficiência. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte: ontem ainda eu estava lendo, porque eu estou aqui, eu não vou falar sobre a legislação. A Regina, que me antecedeu, já falou sobre a nossa legislação, ela já foi suficiente, embora o advogado, a arquiteta foi quem falou sobre a legislação, mas nesse momento nós temos tanta legislação e ela é tão boa, e a gente pergunta por que ela não é cumprida. Porque o empresário prefere pagar uma multa a cumprir a lei de cotas. Por que que às vezes o deficiente se candidata a uma vaga, a um emprego, e aí você vê que os empregos nos anúncios, eles exigem 1000 coisas.
e línguas, e às vezes 2 línguas. E aí quando as pessoas comparecem, e também a pessoa com deficiência de igual para igual, e às vezes o emprego não tem nada a ver com línguas, por exemplo. E aí, tempos depois a gente vai saber, escuta, a vaga foi preenchida? Ah, foi preenchida. Quem conseguiu a vaga? Quem conseguiu a vaga normalmente é uma pessoa do sexo masculino e não tem deficiência. E para o deficiente, obrigatoriamente, ele teria que ter a línguas, ele teria que saber algum outro idioma, até porque nem precisaria para a função que ele iria exercer, mas é um obstáculo que o empresário, em tese, ele coloca, que já é para na seleção ele ter um jogo de cintura para dizer, ah, você não serviu, você não preencheu os requisitos. E como os requisitos eles são muito subjetivos, então normalmente dançam as pessoas com deficiência. E quando a gente vai ver a pessoa do sexo até masculina, até porque as mulheres também, nós temos tanta legislação que nos favorece, e quando chega na empregabilidade, a gente percebe que os homens têm muito mais possibilidades e salários muito mais altos do que as mulheres, por N razões que nós não vamos agora dissecá-las. Mas então, a questão da empregabilidade para a pessoa com deficiência, ela tem que estar vinculada às atitudes, à acessibilidade atitudinal. É preciso, o que eu vou dizer aqui para vocês, essa troca de figurinha que nós vamos fazer, eu não vou ficar falando na lei, porque isso é muito chato, e vocês vão dizer assim, mas de lei eu já estou até o pescoço, e na minha empresa já tem departamento jurídico, então eu quero saber da lei aqui. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, eu quero falar de sentimento, eu quero falar de solidariedade, e isso você não ensina. Você pode ensinar português, matemática, geografia, risca, ética, filosofia, mas você não pode ensinar um sentimento a alguém. É muito difícil você falar, ontem eu estava lendo a Cecília Meirelles, e ela estava falando um negócio bem bacana. Ela estava dizendo assim, como falar de primavera, a pedra e a gelos. Então, é uma coisa que cala na alma, não dá para você falar. E não dá para eu ensinar aqui para vocês sentimento, porque sentimento você transpira, você tem que fazer aflorar para que todos vocês se sintam na nossa pele. E então é isso que eu quero fazer aqui agora. Vou dizer para vocês algumas experiências que vocês vão começar a pensar e vão dizer assim, puxa, é verdade, eu já passei por isso, eu já vi determinadas situações. Por exemplo, a gente estava falando do cego, que você nunca começa falando numa conferência, numa palestra, direto no microfone. Você fala fora, o cego percebe, e aí você pega o microfone, o cego já sabe. Você mudou de lugar, você fala fora, imediatamente você já coloca o microfone. Isso é mudança de atitude. Eu tenho a impressão que pouquíssimos dos senhores aqui dentro sabiam desse detalhe, porque as pessoas não comentam, as pessoas não falam. É preciso que a gente coloque o dedo na ferida para que a gente possa se desenvolver. Em 2013, nós estamos nessa miséria intelectual porque a gente tem medo de falar as coisas, nós temos um tabu, o próprio deficiente tem um certo tabu. E falando em tabu, eu quero aproveitar e dizer para vocês, para a gente mudar os nossos hábitos, principalmente para quem trabalha em recursos humanos, que vai fazer aquela admissão, o principal inimigo da pessoa surda é o bigode. Então, a pessoa surda, que em tese ela tem que estar, ela está nervosa porque ela precisa do emprego. O emprego é a sua dignidade, é com que ela vai manter a sua família, com que ela vai se manter. Aí ela chega, a pessoa lá de direitos do RH tem um bigode e ela está nervosa, ela fica olhando, ela precisa responder as perguntas e ela só vê aquele bigode, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e ela não entende absolutamente nada. Augusto, está aí o bigode? Está aí o outro, está saindo? Então, eu vou mostrar para vocês, porque às vezes são detalhes que a pessoa não se apercebe. Você diz assim, puxa vida, mas como que um bigode é o ponto de atrapalhar os outros? Vocês querem ver? Olha só. Ele até perdeu um pouco a cola, olha. Aqui. Então, aqui ainda botei um pouco mais pra cima, mas normalmente a pessoa tem assim, aquele bigodão, e fica assim. E aí o cara dos recursos humanos tá falando, e o deficiente, o surdo, ele tá em desespero, porque ele tá com esse troço pra baixo e pra cima, e ele não vê os lábios. Então eu pergunto a vocês, o que é mais importante? É você
ter o seu bigode porque você não vive sem ele, ou o importante é você transpirar a solidariedade e tirar o seu bigode ou aparar para que os seus lábios fiquem de fora, para que o surdo possa ter a mesma oportunidade que as outras pessoas. É tão pouco o que a gente pode fazer que você não precisa de legislação, é uma questão de bom senso. Então será possível que você não sobrevive sem o seu bigode? Mas vamos dizer assim, não, o meu bigode é a minha personalidade. Einstein, por exemplo, ele tinha várias calças jeans, mas ele só usava uma. Um dia a mulher dele botou para lavar e ele não conseguiu dar a aula, porque tudo que ele sabia estava naquela calça jeans. Então você vai dizer assim, mas eu não vivo sem o meu bigode. Pois então, meu Deus, apare um pouquinho e transpire solidariedade para que a pessoa surda não saia sem o seu emprego porque ela não teve a oportunidade, que é a grande palavrinha, porque ela não teve acessibilidade, ela não conseguiu ver os lábios para que ela fizesse a leitura e pudesse mostrar o seu conhecimento e competir de igual para igual. Então vocês vejam, falar fora do microfone, aparar o seu bigode, se for mais solidário, tira o bigode. Então são coisas assim que representam dinheiro. E se eu falo em dinheiro, gente? Não, não tem dinheiro. Eu falo em quê? Eu falo em atitudes. Então nós precisamos nos conscientizar, nós precisamos nos colocar no lugar do próximo para que a gente entenda o quanto é necessário a gente abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações. E quando você fala de sentimento, eu não consigo explicar para vocês o que é sentimento. Eu tenho que suar, eu tenho que transpirar aqui solidariedade, eu tenho que transpirar vida e amor para que vocês possam avaliar o quanto é importante nós pararmos de ser tão máquina, tão lei, tão texto nu e cru, para a gente passar a ser humano. Porque hoje em dia, o empresário que não se preocupar com a parte, com uma visão holística de tudo, da sua empresa, e não enxergar o ser humano enquanto um todo, sem se fixar numa ou noutra deficiência, ou porque ele é diferente, ou porque ele é obeso, ou porque ele é idoso, a sua empresa não vai progredir. Nós estamos entrando nesse terceiro milênio e estamos começando a construir, graças ao Criador, um novo capitalismo. Aquele capitalismo selvagem, onde as pessoas se preocupavam em comprar, em ganhar dinheiro apenas para comprar, ele não vai mais persistir, porque o homem é o principal predador de si mesmo. Nós estamos nos destruindo. Vocês imaginem, a gente chega em casa, você trabalha feito um desgraçado, você chega em casa, paga uma prestação do seu sofá para você pegar o seu prato e ver a sua televisão, ali olhando para a sua televisão, comendo ali, cansado, você senta naquele seu sofá. Aí, a primeira coisa, passa o intervalo na sua novela. Aí diz assim, puxa, olha, você tá aí com esse seu sofá obsoleto, agora, olha, o sofá bacana é esse que eu tô te apresentando. Ele tem massageador, ele vibra, você aperta no controle remoto, ele levanta o pé, ele inclina. Você que ainda tá pagando o seu sofá, você tá comendo e você fica infeliz. Depois de um dia de trabalho, você diz assim, puxa vida, que bacana se eu pudesse ter esse sofá, mas eu vou comprar outro. Aí você continua ali, aí passa uma outra propaganda dizendo, olha, essa nossa televisão, essa sua televisão aí, já não tem mais nada a ver, você também está pagando a sua prestação. E agora a televisão, você pisca o olho, ela muda, ela sabe ler, ela lê a sua face, e você fica mais infeliz ainda. Então, hoje em dia, nós só temos 3 verbos: trabalhar, ver e comprar. Trabalhar, ver e comprar. É uma vida sem sentido, é uma vida sem propósito, e vocês que estão nos recursos humanos, vocês podem começar a perceber. Vocês veem, vocês pagam o empregado R$3.000, mas o empregado é um número, ele não tem uma personalidade. Então ele está ali para dar lucro. Então o que acontece? A outra empresa do lado oferece a ele R$3.050, por mais R$50, ele deixa a sua empresa, que investiu, que pagou o curso, que fez isso, que fez aquilo. Mas por quê? Porque a empresa não valoriza o seu empregado enquanto ser humano. Ele é uma fonte de renda. O empregado, por seu turno, também não valoriza a empresa. Ele, por mais R$50, ele vai para outra empresa. Agora, olha a contradição. Você paga 3. A outra empresa ao lado, que tem sala de jogos, que tem descanso, que ajuda quando a criança vai nascer, etc e tal, que tem essa visão holística, que entende o ser humano enquanto ser humano, oferece R$2.500. Ele sai porque na outra empresa ele se sente melhor.